Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre tecnologia. Mais especificamente, sobre uma Deep Tech brasileira que usou a força de trabalho, sem investimentos robustos, para desenvolver uma tecnologia que une inovação e redução drástica de custos. Deep Tech, tecnologia de ponta profunda, refere-se a startups ou organizações focadas em resolver desafios científicos e de engenharia complexos, baseadas em pesquisa e desenvolvimento (P&D) extensivos. Buscam soluções de alto impacto, como inteligência artificial, biotecnologia e novos materiais, exigindo grande capital e longo tempo para a comercialização. São José dos Campos, berço da engenharia aeroespacial brasileira, testemunhou em janeiro de 2017 o nascimento de uma empresa brasileira, a Radaz, uma Deep Tech que, em 4 anos, democratizou uma tecnologia antes restrita a grandes players do mercado, transformando-a em uma solução acessível e global. Para conhecermos mais sobre a Radaz, estou recebendo o CEO da companhia, Norivaldo Correia, com apoio da InfoStúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade, parceria e Chip2Go, conectando você ao mundo onde os negócios acontecem. Internet em mais de 190 países. Viaje conectado. Está no ar o podcast Panorama de Negócios. Norivaldo Correia, gostaria de agradecer de você ter aceito o convite para falar sobre a empresa. Né? A Radaz, ela tem uma história muito interessante, né? E fiquei muito feliz quando eu fiz o convite e você aceitou vir até aqui. Então seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, né? Falar do nosso bebê, né? É o nosso... Eu cometi algum equívoco quando eu falei, logo aqui na abertura do Panorama de Negócios, sobre o termo Deep Tech, para quem está nos acompanhando? É exatamente isso, não, Norivaldo? Isso, né? E hoje, por exemplo, a empresa está chegando a 9 anos, não é isso? 2017, né? 9 anos. 9 anos? 9 anos. E eu queria saber o seguinte, tem uma história interessante que o Norivaldo vai contar para a gente, que a Radaz, ela conta com 11 sócios, não é verdade? Vamos. Mas aí, ô Norivaldo, quem está acompanhando vai entender o seguinte, porque às vezes, por exemplo, e eu estava até conversando com ele antes da gente entrar no ar, que eu virei para o Norivaldo e falei assim, mas o Norivaldo, nossa, 11 pessoas, isso não dá briga, não? Né? De repente um ter uma ideia, outro ter outra e tal. Eu falei assim, não, no começo foi um pouco meio complicado, mas depois a coisa foi funcionando e está tudo bem. Mas é exatamente isso, não, Norivaldo? Conta pra gente a história da Radaz, até para as pessoas terem uma ideia, né, do trabalho grandioso que vocês começaram lá atrás. Essa questão da democratização é muito importante. Bom, tudo começa, como eu estava comentando anteriormente, aí, com o João Moreira, que é o pai do radar. Uhum. O João Moreira seguramente é uma das 3 maiores autoridades de radar no mundo. E uma das outras 3 é o irmão dele, que é o diretor do Instituto de Tecnologia de Munique. Mas o João teve experiência na Alemanha, se doutorou lá, abriu a empresa, depois trouxe essa empresa para o Brasil, acabou vendendo parte da empresa para a Embraer, e depois vendeu.
E ele ficou com o sonho que ele tinha duas atividades, né? Aquela atividade de fazer radares de defesa, contrato grande com o Exército Brasileiro, por isso que era um interesse da Embraer na empresa dele. Quando ela comprou, ele já tinha esse contrato, né? Uhum. E ele tinha a parte também de fazer monitoramento, né? Os nossos radares são radares de monitoramento, né? Então ele tinha uma estrutura lá, 2 aviões e toda uma estrutura para fazer monitoramento que a Embraer pôs de lado. Então isso foi causando um certo dissabor lá e ele acabou vendendo um pedaço, depois finalmente ele saiu da empresa. E ele fundou, junto com pessoas que ele tinha trazido da Alemanha para ajudá-lo aí, engenheiros, fornecedores que ele desenvolveu no mundo inteiro e chamou todo mundo. Aí foi quando nos conhecemos, a gente começou a amadurecer uma ideia. Vamos formar um grupo de pessoas, quer dizer, e desenvolver um radar miniaturizado, compacto, que possa fazer todo aquele serviço de monitoramento de aéreo num drone, por exemplo. Uhum. Seria um radar, ao invés de pesar centenas de quilos, pesar 5 quilos, tá? Que está dentro do payload aí de um drone classe 3. Uhum. E com isso a gente poder oferecer para mercados que não tinham acesso a essa tecnologia, até porque é muito cara, ela era boa para grandes áreas, mas para pequenas áreas não funcionava. Então essa foi a ideia. Então esse pessoal, nós trabalhamos, né, a gente inventou uma forma de valorizar as pessoas. Valorizar o que a gente chamava de IP de cada um, experiência que o cara tinha, anos de experiência, se ele tinha patentes, se ele tinha estudos, enfim, então a gente valorizou um capital intelectual para cada um desses 11 participantes, desses 11 sócios. Dentre eles, 2 filhas do João, que eram mais jovens, mas que ele incentivava, mas o resto tudo gente com muita experiência já, na verdade. E foram 85 mil horas de engenharia e 4 anos para a gente fazer o primeiro produto, né? Caramba! Então, o investimento foi a gente doou o trabalho... Capital humano, né? Mais capital humano. Algum dinheiro, algum software, mas basicamente capital humano, né? Então, a gente fez uma tabela. Ao fim, quando a gente definiu que o produto estava pronto, a gente fez as contas lá e coube a cada um quinhão de capital, né? Interessante então, esse modelo de negócio. Ficou, né? E foi respeitada por todo mundo, né? Quer dizer, a gente se deu bem. Aí nós começamos a operar, né? Conseguimos também um aporte da FAPESP, que não foi de grande valor, mas foi essencial para a gente produzir o primeiro radar, né? Nós conseguimos um programa lá nos deram R$1 milhão, com isso a gente... FAPESP é o Fundo de Amparo à Pesquisa, né, do Estado de São Paulo, né? E a FAPESP, então, o nosso projeto foi aprovado, lá com isso a gente pôde comprar as peças e os equipamentos para fazer o primeiro radar, e com mais um pouco de capital que a gente pôs, mas não foi dinheiro não, né? Hoje, até para fins econômico, para a gente saber o valor da companhia, a gente valorizou esse esforço, né? Em valor de mercado, quanto seria isso? A gente chegou então a 43 milhões de reais. Então, dizer que a nossa empresa teve o capital inicial de 40, ela precisaria de 43 milhões de reais para ter desenvolvido aquele produto que foi desenvolvido de graça, né? Com o trabalho. E aí, ô Norivaldo, vocês vejam, e eu fiz questão de trazer o Norivaldo aqui, pelo seguinte, são 11 empreendedores, ponto, 11 empreendedores, que tinham uma experiência interessante nesse segmento, tá?
que se uniram e criaram uma Deep Tech brasileira, né, com foco justamente na experiência que cada um tinha, né? Quer dizer, ou seja, você começar algo sem você não ter capital é um trabalho extremamente difícil, né? Então o que aconteceu? Eles se juntaram, começaram a desenvolver alguma coisa com o trabalho, mas precisariam de um aporte de capital para poder lançar o primeiro produto. Foi aí que teve esse aporte da FAPESP, né? Que não era lá muita coisa, mas ajudava a finalizar o produto e apresentá-lo ao mercado, né? Então isso daí tudo foi usado para calcular o valor que essa empresa Radaz teve a partir do momento que ela entrou em operação, que ela foi fundada em 2017. Eu acho interessante isso aí, Norivaldo, porque a gente incentiva, por exemplo, outros empreendedores, né, a, de repente, buscar um caminho alternativo que seria esse. Né? Até então, sendo muito sincero, tá, Norivaldo, eu não conheço nenhuma empresa que tenha esse histórico que a Radaz tem. Então, acho assim, bastante interessante o modelo de negócio que vocês desenvolveram. Aí, assim, Norivaldo, esse produto, esse radar, né, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a dimensão, a atuação desse radar. Então, o que nós desenvolvemos é um radar de monitoramento, de medição. Uhum. Então, ele é um radar que ele tem nós chamamos 3 bandas, 3 frequências, né? Certo. E cada uma delas tem uma função, né? E ele é o único produto que consegue identificar, mapear o solo e subsolo. E nós não precisamos, tem a tecnologia SAR. A tecnologia SAR é o radar quando em movimento, ele tem ele lança uma antena sintética, imaginária, né? De quilômetros. Então, com isso, ele tem uma cobertura fantástica, né? E com uma precisão fantástica. Nós não precisamos de luz, não precisamos, penetramos na floresta mais profunda. Nossa, que interessante isso aí, né? Então você identifica o solo e o subsolo. E nós temos 2 bandas que entram no subsolo. Uma delas, AP, nós já temos experiência aí de centenas de metros já. Nossa, curioso. Então, e na verdade, por exemplo, vocês, quando esse produto ficou pronto, vocês apresentaram ao mercado, correto? E qual foi a reação do mercado em relação a esse radar? Como é a nossa estratégia? Esse é um produto muito exclusivo, muito específico e pouco conhecido. Só mesmo grandes usuários, aí, grandes empresas de engenharia que conhecem, né? Que conhecem o radar. Então, o que a gente achou que funcionaria? Entre os nossos sócios, nós temos um deles, que ele é o diretor da Faculdade de Engenharia da Unicamp, e que é um homem muito conhecido. Tá. Então, através dele, que esse mercado é sempre pequeno, né? Sim, a gente conseguiu fazer contatos com muitas universidades, então nosso primeiro público foi as universidades, centros de pesquisa. Até para a gente tornar o nosso produto crível, né? Sim. Pela comunidade científica mundial. Então, nós começamos a vender, já vendemos para várias universidades da Europa, da Ásia, que deram prestígio ao nosso produto. Eles estão fazendo pesquisas, trabalho, desenvolvendo, né? E em seguida a gente começou a entrar no mercado. Nós temos um sonho de mercado aí que eu esperar tempo da gente falar, mas aí a gente tem que ser realista e nós então procuramos identificar setores industriais porque o produto é caro também, sim, né? Pudessem, onde a gente pudesse causar mais impacto. Sim. Então a gente identificou a indústria florestal, sabe, celulose, né? Papel e celulose.
porque a gente conseguiu desenvolver lá um sistema para fazer inventário florestal. E hoje, inventário florestal, o cara vai lá no meio do mato, mede a árvore para ver se pode cortar, e a gente, num voo só, te dá com exatidão, identificar o subsolo. Identificamos lá que a formiga é um problema, então a gente foi o primeiro, o nosso radar identifica voando os formigueiros com 95% de exatidão. De exatidão. Vai lá, é formigueiro. Tá? Você vai, cava e põe, injeta o remédio no lugar certo. Então a gente... Mas essas fases são todas muito complicadas. São empresas grandes e a gente primeiro entra com o pessoal de P&D. Aí depois eles vão te apresentando para o pessoal operacional. E essas situações, esses problemas, a empresa sempre teve. E ela tem lá as soluções dela. Então, é sempre meio complicado fazer a transição. É demorado, né? Porque sim, não é um processo rápido, né? O cara tem que mudar processos, né? Tem que fazer grandes mudanças, né? Mas eu acho assim, né, Norivaldo, eu acho que o fato de vocês terem trazido a comunidade acadêmica, né, em busca de estudos mais profundos em relação à tecnologia do produto que vocês desenvolveram, é um passo inicial bastante importante, né? Até no sentido, por exemplo, de você ou aperfeiçoar aquele produto que já existe, ou você aprimorar aquele produto existente numa segunda fase de projeto, né? Nós precisamos da validação da comunidade internacional, né? Sim. Da comunidade poder, científica internacional. E o que a gente felizmente conseguiu. E aí a outra indústria que a gente atacou, a indústria de mineração, onde também está indo bastante bem, e agora na óleo e gás, que a gente pegou uns primeiros contratos importantes aí para fazer monitoramento dos pipelines lá para ver se a estrutura subterrânea está íntegra, né? Nós estamos também atuando, temos um projeto com a Prefeitura de Valinhos para identificar vazamento de água, né? Nossa, então, na segurança das cidades também a gente pode, desmoronamentos, né? Tem muitas áreas que a gente pode, no desperdício da água, né? Não, e é um trabalho importante, Norivaldo, no sentido de você garantir, por exemplo, segurança às pessoas, sob o ponto de vista, assim, desmoronamento de encostas, entendeu? Solo encharcado, né? A probabilidade, por exemplo, de você ter ocorrências na cidade em relação a isso. Quer dizer, então tem uma função também extremamente importante, que salvar vidas. Eu acho que na segurança das cidades nós temos uma vasta gama de serviço que pode ficar à disposição do munícipe. Principalmente a água. A água, então, é valiosíssima. A gente está fazendo prova, aliás, ainda não conseguimos fazer uma prova final porque não para de chover e a gente não precisa fazer uma validação final a gente detecta a umidade, né? Porque o subsolo, você penetra lá, qualquer alteração você vê. A cor é diferente. Verdade. Então, aí você usa os nossos sistemas, desenvolvemos e aí você identifica isso. Essa mancha aqui é quando a umidade passou de tanto e aí já indica um vazamento. Por exemplo, né? Você faz uma rede neural e consegue ir fazendo essa identificação. Temos um projeto, a Polícia de São Paulo também está comprando um radar nosso para identificar cemitérios clandestinos. Aliás, a gente sabia, né, que existia uma demanda dessa aí, né? Não, mas tem uma demanda dessa, eu vou te falar assim, por conta do crime organizado. Aqueles cemitérios clandestinos que eles matam e apagar arquivo, né? Então eles vão e colocam naqueles espaços. Muitas vezes a Polícia de São Paulo identificou, inclusive, vários corpos em cemitérios clandestinos. Então, obviamente,
que um radar que tenha precisão nesse produto que vocês desenvolveram, com certeza, né? Aí, gente, é que é o interessante. Por isso que eu quis trazer o Norivaldo aqui, e o Norivaldo de pronto aceitou o convite, eu fiquei muito feliz. Por quê? As 1001 funções desse produto que vocês desenvolveram, né? Que aí você fala sobre solo, então você também fala sobre a questão da indústria mesmo, que trabalha de papel e celulose, porque eles têm que cortar, por exemplo, aquela árvore, mas eles têm, ao mesmo tempo, que plantar e tem um período, por exemplo, para aquela... Eles usam eucalipto, né, na verdade. Então, através desse radar, você consegue identificar, por exemplo, a estrutura do solo para você colocar novas mudas, né, para você desenvolver. É assim que a coisa funciona. Então, você tem um campo aqui, você cortou aqui para você fazer a sua produção, aí você automaticamente você já trabalha aquele solo para novas mudas, e aí você vem para cá e assim vai se desenvolvendo. O eucalipto cresce muito rápido, né? Se desenvolve muito rápido. E aí o que acontece? Mineração. Puxa, isso daí é uma mão na roda para a indústria de mineração, né? Você conseguir identificar, por exemplo, questões importantes naquela área, naquele solo, né? Que ajuda demais a indústria de mineração. E quando você fala assim, sob o ponto de vista de prefeituras, veja a gama, né? Questão da própria segurança pública mesmo, quando você vai para a questão dos cemitérios clandestinos, questão de segurança das pessoas em relação à questão das chuvas. E um ponto, Norivaldo, que você falou, que me chamou muita atenção e que está acontecendo muito em Campinas. Formigueiros gigantes. Você tem praças aqui em Campinas com formigueiros assim imensos, inclusive no bairro do Cambuí, que é um bairro nobre de Campinas, né? E aí as pessoas ficaram preocupadas pelo seguinte, não só por elas mesmo frequentarem esse espaço, mas até os pets. E uma outra questão que chamou muito a atenção, de formigueiros que se estendem para casas. Então, como elas vão pelo solo, né, a probabilidade, por exemplo, de você causar danos à infraestrutura de um imóvel é grande. Então, Norivaldo, essa questão que você falou dos formigueiros me chamou logo a atenção para esse problema que está acontecendo em Campinas. Não sei se lá em Valinhos também está ocorrendo e outras cidades aqui da região. Mas, assim, uma praga, né? Acaba se tornando uma praga, né? Então, a gente tem bastante casos interessantes. Nós temos um associado na Grã-Bretanha, mais especificamente na Escócia, que ele identificou os buracos de castor. Olha só. O castor faz os diques, né? E aquilo está prejudicando a linha férrea, que ela começa a ceder, né? Então, a gente tem tanta coisa que, né, nos Emirados Árabes lá, nós estamos trabalhando com o povo árabe, ele tem muita necessidade, aqueles príncipes lá, muito ricos, eles querem investir na cultura árabe, então eles querem descobrir restos de civilizações lá, né? Sim. Então sim. a gente está trabalhando também, fazendo identificação de construções que demonstram que existia lá no passado uma certa cultura, Agora, Norivaldo, por exemplo, quem está acompanhando a gente, nosso bate-papo, as pessoas vão falar assim, peraí, mas agora eu fiquei numa dúvida. Eles desenvolveram um produto, que é um radar, fizeram esse trabalho, né, venderam, né, o trabalho desenvolvido por esse radar para institutos de pesquisa ligados à universidade, identificaram, por exemplo, o uso desse radar em indústrias, né, e até governos mesmo. Mas aí a grande dúvida de quem está acompanhando é o seguinte, mas espera aí,
será que eles prestam o serviço com o radar que eles desenvolveram? Ou eles, por meio desse produto que eles desenvolveram, eles criaram outros radares e puseram à venda para o mercado? Bom, o nosso plano de negócios, né, ele como é um produto absolutamente novo, nós estamos sondando o mercado e ver o que o mercado prefere. Originalmente, a nossa especialidade não é prestar serviço. Certo. Nós queremos desenvolver o melhor produto para o mercado, né? Para o mercado. E queremos desenvolver prestadores de serviço específicos. Por exemplo, na área de papel, nós contratamos uma empresa que é dirigida por um executivo aposentado da Klabin, que está prestando, quer dizer, nós queremos dar todo o apoio para ele fazer o melhor serviço, mas é uma coisa específica, porque é uma indústria com necessidades específicas. E a gente não vai conseguir atender a tudo. Agora, nós podemos atender o melhor radar possível. E uma curiosidade com o radar, né? O radar, diferente da ótica, tal, ele não tem imagem, quer dizer, você tem que processar a imagem. Tá. Você recebe ele faz o voo, você capta as imagens e põe no computador e processa. E esse processo pode ser extremamente desenvolvido para ser quase que instantâneo, né? Mas exige sempre Então, o que nós queremos é que o radar que ele use lá na indústria florestal dê os resultados o mais rápido possível. Nesse sentido, trabalhada nesse software para desenvolver Ô Norivaldo, nesse sentido, por exemplo, a inteligência artificial é um grande aliado, né? É uma grande aliada. Estamos usando muito agora, né? Porque assim, pegando no que você colocou, né, dessa questão, eu acho que a tecnologia ela fica mais aprimorada ainda com o uso da inteligência artificial, né? No sentido, é uma grande aliada para... Sem dúvida nenhuma. Sim. Então, mas nós estamos fazendo serviço, hoje nós estamos prestando serviços em mineradoras, estamos em rede de óleo e gás, mas não é a nossa vocação. No papel a gente já desenvolveu, mas você também precisa desenvolver, treinar, não é da noite para o dia. A gente também está se associando, né, aí a uma financeira alemã, que ela tem interesse também em financiar essas empresas. Quer dizer, então, eu pego um cara que quer trabalhar a especialidade dele é minério de ferro. Então, a gente está fazendo um trabalho interessante lá com o minério de ferro. O minério de ferro, ele, antes de ser embarcado, fica lá e ele recebe umidade. E eles precisam calcular a umidade para saber quanto pode pôr no navio, né? Tá. E o nosso radar está fazendo esse trabalho. Mas a ideia é que eu desenvolva um cara que se torne o maior especialista nisso e ele mesmo compre o radar, né? Ou nós alugamos, ou financiando para ele prestar esse serviço. E a gente dá todo o suporte para... Nossa, muito interessante, viu, Norivaldo? Esse seria o ideal do nosso modelo de negócio, né? O que está nos ajudando até agora, Newton, é que nós estamos desenvolvendo para um grande instituto aí dos Emirados Árabes. Eles têm nos pedido muito produto. Então, com isso, a gente está conseguindo uma sobrevivência financeira suficiente para a gente poder investir nesses mercados que eu chamo de recorrentes, né? É isso que é exatamente que eu estou colocando. Quer dizer, na verdade, a partir do momento que haja, ou de alguma empresa, ou seja indústria, seja até governo, né, que eles vão e emplaquem em relação ao tipo de produto que a Radar desenvolveu, né, vocês aí desenvolvem o produto para venda
para essas entidades ou para governos, e aí depois eles desenvolvem as ações necessárias com o apoio de vocês, né? De orientação. O que vale aí mais, Milton, é você ter um software com precisão e rapidez. Uhum. O cara, senão também fica esperando não tempo para adianta. ter o resultado, às vezes o fato já ocorreu. Então, sim. O nosso foco é nisso. Hoje nós já temos 62 pessoas, né? Nós temos a maioria da área técnica, né? Nós temos 12 PhDs, mais de 10 mestres. Quer dizer, nós temos um pessoal de bastante gabarito. Temos associações tanto com a Unicamp quanto com o ITA, né? Com a NASA. A gente tem bastante projeção que o contato com o nosso colega que é um grande cientista também, que é diretor da Faculdade de Engenharia da Unicamp, né, que tem um prestígio mundial muito interessante. Mas o sonho do nosso negócio seria o Uber. A gente queria que cada um desenhe um mapa do Brasil e você fala, bom, um radar ele dá para fazer uma cobertura ideal aí de tantos quilômetros quadrados. Então aquilo seria uma região, um ponto de Uber, né? Aí você treina o cara, ele compra o radar, ele aprende a fazer todos os serviços, e ele prestava o serviço para aquela região. Interessante, hein? Né? E aí a gente ia criar um banco de dados também, tipo o Google Earth, né? Com todo o trabalho que o cara fez, ele já automaticamente, para servir para a comunidade, para você já formar um banco de dados, né? O cara voou lá, ele já identificou isso ou aquilo para ficar interessante. Mas isso por enquanto é sonho, né? Não, mas eu aprendi, o Norivaldo, que todo sonho se transforma numa realidade, né? Ainda mais quando você tem pessoas envolvidas, empenhadas, né? Em transformar o sonho em realidade, né? E na verdade, se você for observar, a Radaz ela surgiu por um sonho, por uma ideologia, não é verdade? E ela é uma realidade, né? 9 anos. 9 anos, e a gente conseguiu, porque todos os outros eram técnicos, eu sou o único que eu sou executivo, sou contador, tenho nada, né? Tive a carreira em área como CEO, na área financeira de grandes empresas. Então, eles também me respeitam lá, sabe? Isso até pela fundamental. idade. Então, eu tenho eles, no plano de negócios... Bem formatado, né? Junto aos... A gente abriu uma sociedade anônima, nós temos, dos 11 sócios, 8 deles estão numa holding, a gente tem todo o apoio, todas as regras de governança, auditoria, a gente está bem... Até por causa da minha cultura, né, de grandes empresas, a gente tem... Você tem visão de negócio. Práticas, né, de governança bem definidas, que todos aceitam, não tem problema nenhum. Quer dizer, a gente tem lá um conselho, a direção, fazemos reunião anual, mandamos relatório, mas não tem nenhuma... eu acho que alguns desses sócios trabalham para a gente. Alguns. Eu acho que 5 deles... 5 deles trabalham, né? Trabalham mesmo, né? Outros trabalharam em certo momento, né? Foram importantes no desenvolvimento do produto, mas hoje não... Eventualmente ele pode ser um fornecedor, por exemplo, né? Sim, claro. Aí é uma relação diferente. Não temos o capital de ninguém, graças a Deus, mas foi uma luta que eu nunca... Nunca... Bom, gente, nós estamos encerrando esse episódio do podcast Panorama de Negócios. Norivaldo Correia, CEO da Radaz,
muito obrigado por você ter vindo e trazer, né, para o nosso telespectador essa experiência, né, desenvolvida pela empresa, né, que nasceu de um sonho e é a realidade e tem vários modos e vários modelos de ações que são muito importantes para o mercado. Então, te agradeço demais. Fica o convite para que você volte, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente tem sempre novidades. E eu tenho certeza que se eu te chamar daqui a, sei lá, 2 meses, vai vir com mais novidade ainda. Então a casa está aberta. Muito obrigado, viu, Lorival? Muito obrigado. Obrigado a todos aí pela paciência em me ouvir, né? A gente não é especialista em comunicação, mas foi um bate-papo gostoso. Tá bom, muito obrigado. Gente, veja e reveja esse episódio da Radars quantas vezes vocês quiserem, né? E entrem no canal do Panorama de Negócios no YouTube, inscrevam-se, divulguem o nosso trabalho para os seus amigos, né, os seus conhecidos, para que as pessoas cada vez mais tenham acesso à gama de conhecimento e de informações que nós procuramos trazer em cada episódio do Panorama de Negócios. E fica o convite para que você nos acompanhe no próximo episódio. Até lá!